Repreende agora, Senhor, todo o nervosismo que ela tem preparado nesta noite para ela. Senhor, enche teus lábios, venha que ela venha falar segundo a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz amém. Amém. Só da igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir Filipenses 2. Aleluia. Coisa linda, recebi o Senhor. E quando o pastor aqui falou sobre o corpo de Cristo, eu tive a confirmação dessa palavra, porque nós temos que estar ligados, né? Deus fala constantemente conosco, e o Senhor me deu essa palavra essa manhã, e eu passei a tarde meditando nela, e através do pastor ele confirmou o que o Senhor quer falar comigo e com você essa noite, amém? Filipenses 2. Amém? Estarei lendo para poder render tempo. Filipenses 2:1 diz: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma estranhez, afeto e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, como considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que há em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte, até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Podeis assentar. Glória, glória. Aleluia, Jesus. Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor, nessa noite. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Paulo, que escreveu esse livro para a igreja de Filipenses, aleluia, na intenção de incentivar aquela igreja, os membros da igreja, a permanecerem firmes, unidos em uma só fé. Aleluia. Em um só corpo. E o Senhor, Ele quer nos falar essa noite que Ele quer a igreja dele firme, constante, abundante na presença do Senhor, com alegria e comunhão. Porque aonde há um corpo com divisão, não tem como prevalecer o reino dos céus. Deus, Ele não trabalha com uma igreja dividida. Deus, Ele não trabalha com o reino dividido. Por isso que Paulo, ele nos alerta a ter o mesmo espírito, a ter a mesma ligação. E aqui diante, Paulo, nesse período que ele escreveu, Timóteo foi o seu auxiliador, foi o seu ajudador, porque Paulo, ele estava aprisionado por Nero naquela época em Roma, e ele precisou de ajuda, ele precisou da união do seu povo. E ali ele alegremente, com o povo de Filipe, ele foi lá e escreveu a carta para falar: vocês não estão sozinhos. Você tem Cristo Jesus na sua vida. Você tem o Espírito Santo que te fortalece, te dá ânimo, te dá vigor, te dá alegria. Mas permaneça em Cristo Jesus. Glória. Aleluia. E ali Timóteo foi lá e levou ao povo de Filipenses, de Filipe, a mensagem que Deus entregou a Paulo. E Paulo tem Jesus como seu exemplo
bom e fiel. Glória a Deus. Um homem que veio, um Deus que veio como homem, mas se fez humano, nas mesmas tentações que eu e você. Tentação de julgar, de pecar, de desejar a carne, de traições, de vanglórias, de irritação, de mágoas, de perseguições, sentimentos, dores. Tudo isso veio com a parte de Jesus, porque Jesus veio como homem. Então ele poderia sentir todas essas coisas que nós sentimos. Mas todavia ele tinha uma responsabilidade. E a responsabilidade de Jesus era que ele entendeu a missão dele aqui na terra. Glória a Deus. E a missão dele aqui na terra, ele tinha que estar conectado com o Pai. Tinha que estar ligado ao Espírito Santo de Deus, que ia falando, ia orientando, ia instruindo ele mediante a sua caminhada. E mediante a ligação, a comunhão que o Senhor tinha com o Pai, ele conseguiu ser um servo bom e fiel e nos provando que é possível nos vencer como ser humano. Muitas das vezes o nosso maior inimigo não é Satanás, porque ele já perdeu em nome de Jesus. Muitas das vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Mas Jesus ele veio para nos comprar, porque ele sabe que nós somos fracos, nu, cego e miserável. E por isso que o amor dele nos alcançou mediante a graça, não merecida, mas por amor de bondade e misericórdia. Aleluia, glória a Deus. E através dos pastores, através dos discípulos, de todos os profetas de Gênesis, Apocalipse, que o Senhor vem nos instruindo mediante a sua palavra. Aleluia. E é nessa noite que o Senhor vai falar conosco que nós devemos ser servo bom e fiel, obediente à palavra de Deus, para que possamos cumprir também com excelência a missão a qual Deus me chamou e te chamou. Você tem uma missão aqui na terra. E o Senhor quer alegrar o teu coração essa noite, porque eu não sei o que tu tem passado em casa, eu não sei as perseguições, as afrontas que vocês têm passado, mas o Espírito Santo é aquele que sabe, e é aquele que veio para resolver o teu problema com a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. E Jesus, mediante toda a sua dor, toda a sua afronta, ele seguiu em frente e foi ensinando a muitos através da palavra de Deus. E eu gostaria que vocês abrissem Mateus nesse momento. Para quem não gosta de Bíblia, sinto muito, mas nós vamos dar uma passeada nela hoje, né? Glória a Deus por isso. Mateus 20, 27 e 28 diz assim: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Como o Senhor já nos falou essa noite, ele veio como servo bom e fiel, entregando a sua vida por amor a mim e a você, nos comprando, para que ele pudesse resgatar muitos. Não todos, porque nem todos querem viver com Jesus. Nem todos querem pagar um preço pela noiva de Cristo. Nem todos querem pagar o preço por um ministério, por uma chamada, ou pela sua família, que é o primeiro ministério na sua casa. Mas o Senhor, ele veio para nos ensinar a servir a casa de Deus, a servir o nosso lar, a nossa família e a sociedade. Porque a nossa vida, irmãos, é um livro aberto. E como será que as pessoas estão enxergando a nossa vida? Como que está o nosso testemunho lá fora? Muitas das vezes nós reclamamos que as pessoas estão falando mal de nós, mas como que está sendo dita a nossa vida lá fora? Precisamos meditar nisso. Precisamos ser servos do Senhor Jesus. Aprender com Jesus.
aprender com os apóstolos, aprender com os discípulos. Quem são esses? São os pastores na terra. São os pastores da igreja. São os pastores que estão ministrando a palavra de Deus. Amém? Glória. Aleluia. E aqui vamos aprender um pouco a servir o Senhor. A Bíblia é muito extensa, então eu não vou poder passar tudo, né? Mas eu vou pincelar aquilo que o Senhor colocou no meu coração em 1 Pedro 4, 10. 1 Pedro 4, 10 e 11. Diz assim: cada um administre os outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros de uniforme graça. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, poder para todo o sempre. O Senhor está nos ensinando aquele que recebeu o dom de servir, aquele que recebeu o dom de falar, aquele que recebeu o dom de ministrar, aquele dom às vezes que é para você fazer um bolo dentro de casa. É um dom para você saber alimentar, cozinhar, servir, seja lá qual seja a sua profissão, o seu ganha-pão tem que glorificar o reino dos céus. Porque através do teu ganha-pão, através da sua área financeira, é que vai ser liberado os dízimos e ofertas. Ontem, foi ontem que tu fez cabelo em casa? A Zelda chegou lá em casa ontem à noite, ontem de manhã, e eu levantei assustada porque eu não tinha marcado ela ainda e atendi. Só que depois que eu atendi, eu fiquei questionando a Deus por que ela tinha ido. Não questão dela, é questão do dinheiro. Porque o meu dinheiro eu presto conta com Deus. E eu perguntei, Senhor, para quê? Para abençoar o meu esposo, a minha família, alguém? Eu sempre questiono a Deus. Porque o seu dinheiro ele é seu, mas ele também faz parte do reino dos céus. Se você não sabe, é. E se você não entrega e não deposita e não oferta na casa dos céus, você oferta para o inimigo. Então vigie, tá? E aí atendi ela, depois chegou outra irmã, e depois chegou outra irmã. E uma das irmãs que veio, ela questionou, ela falou, ela relatou a vida dela. E o inimigo eu vi fielmente trabalhando sobre o casamento dela. E eu vi que aquela mulher era uma mulher de Deus. E eu fiz o cabelo dela e no final o Senhor tocou no meu coração e eu falei para ela: esse valor você não precisa me pagar. Esse valor você vai dar de entrada no seu casamento. E aí ela olhou assim assustada porque ela é de outro ministério. Só que a igreja de Cristo não tem separação. A igreja de Cristo é um reino. É um só reino. A única pessoa que faz separação na terra é ele e você, de denominação. Mas para os céus não tem isso. E ela chorou, ela se emocionou, eu orei e falei para ela glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor já tinha entrado com providência no casamento dela. Porque muitas das vezes nós precisamos ser aquela chave na vida daquela pessoa. Às vezes a pessoa quer, mas o inimigo está lutando, está impedindo, e eu e você fomos chamados para encorajar, motivar, influenciar o reino dos céus. E a mãe daquela menina me mandou a mensagem me agradecendo, glorificando o nome do Senhor, da igreja, e falou muito mais, e eu agradeci o nome do Senhor. E eu fiquei questionando, Senhor, e aí eu ofertei, eu fiquei rico, fiquei pobre, fiquei rico, fiquei pobre. Minha irmã, nesse dia veio mais clientes do que eu podia imaginar e cobriu o valor que eu ofertei. Porque você veio para servir. Você veio para servir. Mas sirva quem Deus quer que sirva. Porque Deus não tem compromisso comigo e contigo. Ele tem compromisso com a palavra. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a intenção daquele
Retribua a casa de Deus conforme Ele te deu. E Ele vai multiplicar a tua casa, a tua família, a tua geração. Tudo aquilo que você fizer para o reino dos céus, Deus vai te recompensar. Deus vai te recompensar. Porque o homem não pode fazer aquilo que o Deus pode. O teu Deus pode. O teu Senhor pode. O Senhor pode todas as coisas. Aleluia. E Paulo nos mostra em Romanos a nossa importância na terra. Aleluia. Romanos 12. Glória a Deus. Romanos 12, 4 diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros de uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use o dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exita misericórdia com alegria. Você é um corpo de Cristo. O corpo de Cristo precisa de você. O corpo de Cristo precisa de você. Pois eu aprendi com o nosso presidente que se a gente porventura arrancar uma mão, essa mão daqui uns dias ela apodrece e morre. E o corpo fica aleijado, mas sobrevive, certo? Mas e a mão? A mão morreu. Assim é um membro fora da casa de Cristo. Eu não gostei dessa igreja, saiu. Daqui um tempo, ela vai morrer. Se ela não achar o corpo, ela vai morrer. No olhar humano, né, não é possível. Mas no mundo espiritual falando, se aquela pessoa não se adaptar àquele corpo e ficar por muito tempo fora de um corpo de Cristo, vai morrer. Mas o corpo vai permanecer. Eu dou exemplo da minha casa. Meu filho ungido, consagrado, separado para o reino dos céus. Mãe, eu não quero. Vai com Deus. O Senhor envia outro. E assim é um membro da igreja. Não quer participar, não quer pregar, não quer ajudar. Meu irmão, vai com Jesus. E Deus vai enviar mais, como sempre tem feito neste lugar. Só que o Senhor, Ele quer contribuir, Ele quer a tua ajuda, Ele quer que você colabore com o corpo de Cristo. Porque Cristo não precisa de mim, de você, mas nós precisamos dele. Somos nós que necessitamos da graça, da bondade e da misericórdia do nosso Deus. Porque aqui Paulo ele nos ensina, nos instrui para que nós sejamos servos bons e fiéis para chegar naquele grande dia. O Senhor fala: ai meu filho, eu me comprazo de ti. Ou vai falar: maldito, quem és tu? Eu não te conheço. Quem é você? Eu não te conheço. É a mesma coisa que um funcionário dentro da nossa casa está lá trabalhando 30 dias, no final do mês você vai lá e vai pagar os 30 dias. Mas se chega uma pessoa lá te pedindo dinheiro, você vai falar: quem é você? Eu não te conheço, eu não te contratei, quem é você? O Senhor nos contratou para trabalhar para Ele. Aleluia. Mediante o quê? A morte de Cristo. Mediante a cruz do Calvário, o Senhor nos comprou com o seu sangue. E muitas das vezes, por nós ouvirmos errado, falamos errado. E uma vez eu vi uma missionária orando assim: Senhor, se eu tenho crédito contigo, Senhor. E eu passei a orar dessa forma, dentro da minha casa. E um certo dia eu vi uma ministração de um pastor muito querido nosso. E ele falou que é impagável o que o Senhor fez por mim e por você. Não tem como a gente pagar o que Jesus fez. Nós podemos estar aqui todos os dias, dormir aqui na casa do Senhor, servir labra, servir todos os ribeirinhos, não dormir durante a madrugada, jejuar, ficar igual uma caveira. Isso não vai cumprir o que Jesus fez por mim e por você.
nós temos como agradecer. Agradecer por tudo que o Senhor tem nos feito. Ainda quando nós não estávamos na casa do Senhor, o Senhor estava nos livrando, o Senhor estava nos abençoando, o Senhor estava sendo fiel conosco, porque Ele é fiel à palavra dEle, e Ele já predestinou um caminho para mim e para você. Ainda que tu não veja o ministério que Deus entregou nas tuas mãos, o Senhor Ele enxerga e Ele vê. E o modo que Deus tem de nos cercar de todas as formas é enviando seus profetas, é enviando seus ministros, é enviando a sua palavra para nos mostrar como somos preciosos aos olhos do Senhor. Mesmo sem merecer, o Senhor nos ama. O Senhor nos busca no pecado, no lamaçal, e joga toda a nossa imundície no mar do esquecimento, porque eu e você fomos comprados. Ele deu seu único filho por mim e por você. Nós não daríamos o nosso filho, não teríamos coragem, esconderíamos os nossos filhos no nosso lar, e aonde pudesse enfiar o nosso filho nós faríamos, mas Ele não, Ele entregou o seu filho, e no momento de morte de cruz Ele falou: Senhor, por que tu me abandonaste? Porque o Senhor veio dos céus, aleluia, e aquele período que Ele se viu pecador, aleluia, Ele se viu longe do Senhor, e naquele momento Ele falou: Senhor, por que tu esqueceste de mim? Pai, por que me abandonaste? Porque foi o primeiro momento que Jesus ficou sem a proteção do Pai, porque era necessário Ele passar por aquilo ali, era necessário Ele passar dor, sofrimento, tudo tinha que se cumprir no Senhor. E nós sentimos uma dor de cabeça, uma dor de barriga, qualquer situação, não queremos vir à casa do Senhor. Senhor, tu me comprou, mas hoje eu não quero, Senhor, porque eu estou com dor de cabeça. Senhor, hoje eu não quero, o Senhor me comprou, mas hoje eu não quero ir na tua casa. Senhor, o fulano falou mal de mim, hoje eu não quero estar na sua casa. Ingratos, ingratidão ao Senhor, ingratidão ao que Ele fez por mim e por você, e faz e ainda vai fazer. Aleluia! Devemos tomar um choque de realidade e pedir misericórdia todos os dias. Uma vez eu vi uma diaconisa orando: Senhor, eu sou pobre, nu, cego e miserável. E todo dia ela orava assim, todos os dias ela orava assim, e eu olhava assim: meu Deus, essa mulher fala tão bem, essa mulher ministra tão bem, essa mulher louva tão bem, por que ela está se chamando de miserável? Eu, como nova convertida, não entendia, mas ela entendia o valor que ela tem. Sem Jesus, eu e você somos nu, cego, miseráveis. Somos o pó que alimenta Satanás, a qual virará o dragão que vai consumir toda a terra. Mediante o pecado do homem, aleluia, mediante os nossos erros, se não for confessados e declarados, para que Ele nos cubra com o seu sangue e tenha misericórdia de nós. Entramos muitas das vezes na casa do Senhor com o nariz lá em cima, achando que somos reis, achamos que pensamos e falamos e decretamos o que tem que ser feito na casa do Senhor. Eu não concordo, eu não aceito. Ah, minha irmã, se você conhecesse Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, você teria no mínimo o temor de Deus para entrar aqui e saber de quem é essa casa, de quem é esse templo, aleluia, que tem um dono, tem um pastor, e ele se chama Jesus Cristo de Nazaré, que comprou e lavou e remiu o meu pecado e o seu pecado. Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar é santo. Ele quer falar: tire o teu achismo, tire a tua vontade, tire tudo que está no teu coração imundo e se purifique na minha palavra. Eu estou falando porque eu vivi isso aqui em Lábrea. Eu vivi isso aqui em Lábrea. Eu ajoelhei e falei: Senhor, misericórdia, porque a casa não é minha.
servos do Senhor. Se é mão, seja mão. Se é olho, seja olho. Se é obreiro, seja obreiro. Se é membro, seja membro. Se é pastor, seja pastor. Cada um será cobrado segundo a sua obra. Se coloque no seu lugar. Cada um de nós devemos ter temor à casa de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje foi declarado lá na Assembleia de Deus em Campo Grande, no Rio de Janeiro, que muitos estão querendo proibir os templos do Senhor. E eu entendi imediatamente, porque se você olhar na internet, muitos vídeos do YouTube já estão sendo cobrados. Você só pode abrir aquela mensagem bíblica se você pagar, se você virar membro. Então, se você não estudar hoje, não conhecer hoje, não buscar hoje, tu vai padecer sem conhecimento, porque vai ser cobrado. E os pobres, as pessoas que não têm conhecimento, as pessoas que não sabem ler e escrever, vai ficar sem entendimento. Porque da mesma forma que eu fui enganada com aquela mulher orando do meu lado, e eu sem ter entendimento, eu estava orando igualzinho. E a palavra de Deus fala que nós devemos tomar cuidado com aqueles que não pregam a verdadeira palavra de Deus. Sabe por que o povo não está respeitando mais a casa de Deus? Porque estão vendo o povo coach, os pastores de conferências, os pastores que mostram uma falsa glória, um falso perdão. Você vai ser abençoado, meu irmão. Você já é abençoado. Você já é abençoado. Você só é amaldiçoado se você for contra a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Coríntios 12, 4 em diante. Aleluia, Senhor. 12. 1 Coríntios 12, 4 em diante. E diz assim: ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de cooperações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito e dada a cada um para o que for útil. Porque a um Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernimento de Espírito, e a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Olha quantas coisas o Senhor nos deu. Olha quantos dons estão aqui dentro da casa de Deus, para ser usado para a casa de Deus. É você saber quando entrar um espírito maligno, e no teu espírito com o Pai, você repreender aquele maligno. É você ver alguém que está necessitando de ajuda, você ir lá orar e a pessoa sair curada. É a pessoa que não engravida há tanto tempo, você ir lá botar a mão no ventre dela, e a pessoa daqui 2, 3 meses está grávida. Essas coisas, irmãos, para a glória de Deus Pai, eu não estou mentindo. Isso acontece no meu salão, porque o meu salão ele não é meu. O proprietário do meu salão é Jesus. Ele não é o meu sócio, eu que sou a sócia dele. Já chegou uma mulher lá da Umbanda, estava eu e meu esposo de jejum. Ela chegaria às 18 horas da noite. 15 minutos antes dela chegar, eu falei: bom, eu vou comer, vou entregar o propósito para poder eu atender ela, senão vai ficar muito tarde para eu comer. A carne gritando, fome, fome. Aí eu fui lá e comi. Quando eu comi, daqui a pouco eu fui pro banheiro, né? Botei tudo para fora. O Senhor falou: não era para ter comido, você não foi liberada. E aí eu atendi um cliente e tal, falei, o pastor fez um apelo. A menina era da Umbanda, aceitou Jesus dentro de um salão
sem reclamar, né? Porque eu questiono muito questões de dor de cabeça. Aí o pastor veio, botou a mão na minha cabeça e falou: larga ela agora em nome de Jesus, que ela vai ministrar a palavra de Deus. Irmãos, eu fiquei boa. Aquela dor de cabeça foi embora. Então o inferno ele fica impedindo você de chegar aqui, de receber a palavra de Deus, porque você é igreja. Você está sendo preparado para o campo. Você está preparado para o reino. Está sendo preparado para um lugar, para um ambiente. E se não for na terra, é no reino dos céus. Estamos sendo preparados, irmãos. Então onde você for, você é servo. Ou será que não? Na igreja eu uso terno e gravata e vestidinho lá fora, né? Só Jesus. Temos que ser o mesmo. O Espírito é o mesmo. O dom é o mesmo. Temos que ser um só no Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu confesso que eu estava com muito temor de falar. Chorei. E quando a diaconisa lá no Rio de Janeiro falou que a gente não devia abandonar ou duvidar do chamado do Senhor, ali eu fui tomada por um choro, porque eu falo para os irmãos, eu ainda sou covarde nisso, né, de acreditar no que o Senhor tem para mim. Mas sabe por que isso, irmãos? Porque nós perdemos mais tempo com o celular, com a família, com os amigos, na porta dos outros, do que com a Bíblia Sagrada. Porque o dia que a gente enfiar a nossa fuça na palavra de Deus e meditar nela de dia e de noite, a gente não tem essa dúvida do nosso chamado. A gente entende para que nós fomos chamados, que é servir o reino dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Atos 20, 19, Paulo diz assim: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muita alegria e tentação, que pelas ciladas dos judeus que sobrevieram, como nada que útil seja, deixarei de vos anunciar, e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus quanto aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Esse é o testemunho de Paulo, um homem que era perseguidor, um homem que não era cristão, mas quando conheceu Cristo de verdade, ele falou: a minha vida não é mais preciosa, a não ser cumprir a tua vontade. E aí ele estava se despedindo da igreja de Éfeso, porque ele já tinha treinado Timóteo, já tinha treinado o povo para ficar no seu lugar. Então aqui muitas das vezes nós estamos de passagem, nós vamos ensinar, nós vamos aprender, e o Senhor vai nos levar para um povo que necessita de mim e de você. Mas não, nós queremos questionar, nós queremos dar a nossa opinião. Querido, a opinião tem que vir dos céus, para você passar aquilo que Deus enviou. O que Deus está falando com a igreja. Não é o meu coração, não é o seu coração. Não é a minha visão, não é a sua visão. É a visão de Cristo. É a visão dos céus. Para contar um bom testemunho. E falar: combati o bom combate, com alegria, com perseguição, com prisão. Hoje eu chorei lá em casa quando o pastor Eliel falou que Paulo, ele enfiou a cabeça para os caras açoitarem ele. Quem de sã consciência ia dar a sua cabeça para morrer? Aquele que é ligado nos céus. Glória a Deus. O Senhor, o pastor estava falando que ele imagina que o Senhor deu uma anestesia espiritual, porque humanamente ninguém é doido de fazer isso. Mas ele foi lá e se entregou, porque ele falou: se o meu Senhor fez, eu também posso fazer. Porque o Espírito que está nele está em mim. Aleluia. E é essa mesma ligação que a igreja tem que ter.
Aleluia, Jesus. Aleluia. E para mim ter tempo, aleluia, em Hebreus 6. Hebreus 6, 10, 11, diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra do trabalho, da caridade que para o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda serves, mas desejamos cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para que completa com certeza da esperança. Aceitou o exército de Cristo, sustenta e vai até o fim. Sustenta e vai até o fim. Aperta o cinto e vai até o fim. Vai chorando, vai remendo, vai arrastado, mas vai até o fim, porque a recompensa vem. A recompensa não vem do homem, a recompensa vem de Deus. E como que a gente vai chegar até o fim? Sendo imitadores dos nossos pastores. Pastores de fé, pastores que sofrem, pastores que pregam a palavra, pastores que vivem a palavra, mas não querem chegar até o fim porque está olhando coisa errada, está falando coisa errada, está vendo coisa que não te agrada. Tem que haver o que agrada o coração de Deus. Fechar a nossa boca e abrir os nossos olhos para o monte, de onde vem o nosso socorro. Assim chegaremos até o fim. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. 1 Timóteo. Já estamos chegando ao fim. 1 Timóteo. Aleluia. 5:17 em diante. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Homens de Deus que estão deixando seus lares, não por vanglória, mas porque reconhecem que tiveram a oportunidade de estar no tribunal de Deus, de estar participando da casa de Deus. Porque não é por mérito e nem por vanglória, é por graça de Deus. Todos nós somos miseráveis e pecadores. Não somos dignos de estar no microfone ou tocar nenhum dos seus instrumentos. Não somos dignos de passar daquela porta aqui dentro. Mas mediante a graça que foi nos alcançada, nós devemos agradecer, valorizar a vida dos pastores que deixam a sua casa, deixam a sua família, deixam seus trabalhos para serem pisoteados, afrontados, caluniados, vivendo uma vida que só Deus sabe como vive, por amor a mim e a você, por amor à palavra de Deus. Aleluia. E nos demais diz assim: porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digo que é o obreiro do seu salário. Ou seja, digno é o obreiro do seu salário. O salário do pastor é Deus que dá. Porque é muito raro um membro da igreja, não estou falando daqui não, porque muitos aqui nos ajudam grandemente, nos abençoam grandemente. Mas é raro você pegar alguém que tira o dinheiro do seu bolso e fala: pastor, toma aqui, ó, Deus mandou te dar. Hoje em dia a gente não se vê mais isso. Pessoas que falam: sei o que o senhor está precisando, sapato, vestimenta, calçado. É raro as pessoas que entendem a vida de um pastor, que entendem o que ele deixou para fora. A irmã Zé estava falando que esses dias ela passou alguns dias fora, ela sentiu falta da família, da cidade, do povo. Imagina os pastores que saem de cidades em cidades pregando a palavra de Deus.
mas muitos não reconhecem a vida de um homem de Deus. Estou falando do pastor Paulo, não. Estou falando de todos os homens de Deus que estão ministrando a poderosa palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. No 19 diz: não aceite acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Por que não estão honrando mais os pastores? Porque estão falando mal, estão açoitando, estão aprisionando a sua vida no inferno. Porque se tivesse 2 ou 3 pessoas de testemunha, ia falar: não, meu irmão, essa tua visão está errada, não é assim. E chamaria o pastor e falaria para ele o que você está pensando, o que você está sentindo. Mas a má conversação corrompe o bom costume. E aí o pastor precisa corrigir. No 20 diz assim: aos que pecarem, repreendam-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Aqueles que têm um pouquinho de temor, o Senhor ainda usa de misericórdia. O Senhor ainda fala: não peque contra os meus servos, eles estão pregando a minha palavra. Então Deus tem compromisso com a palavra. Para Deus não pesar a mão em mim e em você, Ele usa os servos do Senhor. Ele usa a internet, Ele usa louvores, Ele fala conosco quando nós deixamos. Ele precisa usar os servos do Senhor. Aleluia. Valorize o servo do Senhor. Respeite a casa de Deus. Respeite os obreiros. Respeite os presbíteros. Respeite os diáconos. Respeite os membros que não têm entendimento, que não têm sabedoria. Ensine. Use de sabedoria. Mostre como se deve fazer. Muitas coisas que eu aprendi, irmãos, eu ia a pessoas grandes e eles não souberam me ensinar, porque eu tive dificuldade de aprender. 3 anos dentro da igreja eu falava para o meu esposo: eu não sei ler a palavra. E ele falou: amor, eu não aceito, você está 3 anos dentro da igreja. E ele fez uma campanha na minha cabeça para eu aprender a ler e escrever, porque ele entendeu a minha ignorância, que eu não sabia, irmãos. Mas eu buscava na internet como orar, o que é presbítero, o que é missionária, o que é diácono. Nós estamos aqui para ensinar, irmãos. Você está aí para ensinar aquele que não sabe, fazer campanha, fazer oração, fazer jejum. Entendeu? Você é igreja, você é servo, você veio para servir. Aleluia. Não para julgar, não para caluniar, é para falar para o irmão: está errado, é assim, 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 assim. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E para finalizar, Isaías 53. Isaías 53. Aleluia. Isaías 53, 11 e 12 diz assim: o trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, ficará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contratado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Isso aqui é Jesus. É a morte dele, é a vida dele, é o sangue dele que me comprou e te comprou. Só que de muitos. A Bíblia não fala de todos, porque nem todos que estão aqui estão com o Pai. Muitas das vezes está aqui, mas está por estar, não está conectado com o Pai. Porque quando está, você oferta, você entrega o dízimo, você abençoa o irmão do lado, abre campanha, você vem, abre oração, você vem, tem ministração em Copaíba, você vai, tem oração na casa do irmão, você vai, porque você entende que você é servo de Deus. Glória a Deus.
Calvário? Eu creio que não, irmãos. Pouco é a nossa fé, pouca é a nossa fidelidade, pouco é o nosso amor com Cristo, pouco é o amor com a igreja do Senhor, em tudo. E o Senhor está nos dando a oportunidade de falar: eu te comprei, me sirva, mas me sirva com amor, me sirva com alegria, me sirva com gratidão, me sirva com compaixão quem está no seu lado. Olhe para os irmãos ao lado e veja se ele precisa de um abraço, de uma palavra. Irmãos, a igreja não trabalha só com pastor, não. A igreja não trabalha só com obreiro, não. O corpo, ele é completo. O corpo, ele é completo. Para isso, Deus deixou os dons e talentos para cada um. Mas a pessoa que tem um talento, quer louvar, quer pregar, quer ministrar, quer achar, quer fazer, em vez de ensinar para aquele que pode, aquele que não tem, aquilo que a gente pode fazer, irmãos, a gente faz. A igreja tem que querer, os irmãos têm que querer, porque senão não vai ser abençoado, irmão. Não adianta vir aqui com 10 milhões e pá, depositei, meu pecado está comprado. Não está. Se o teu coração não for limpo, se a tua imagem não for limpa, se a tua alma não for purificada como servo de Deus, não está. Porque Deus não quer dinheiro. Ele é dono do ouro, da prata e do bronze. O que você faz, você está retribuindo por gratidão e amor a casa do tesouro. Esse é o nosso dever. É o mínimo que a gente pode fazer. O Senhor, Ele nos mostra que Ele chegou além do seu limite, porque Ele tinha uma responsabilidade de comprar a mim e a você. Um homem que era Deus e veio, se fez homem, se fez humilhado, se fez pecador por mim e por você. Então que você tenha consciência ao entrar nessa casa, que você tenha consciência mediante a sociedade, porque não é a Ateleque, é as igrejas do Senhor, é o povo do Senhor, é a nação do Senhor, é os lugares que necessitam de você, é os ambientes que necessitam de você. Uma irmã chegou lá em casa e falou assim: eu faço a unha com a Eliane, e a Eliane fala muito da senhora, que a senhora olha para o lado e começa a falar com a cliente. Essa sou eu mesmo. Eu falo mesmo. Porque eu sou serva, irmã, onde eu vou. Porque eu entendi que eu sou pecador, eu sou falha, eu sou nu, sou miserável. E eu tenho que orar todo dia: Senhor, me converte. Eu falei para Priscila, o nosso pastor presidente proibiu garrafa. Eu falei para ela: eu me converti, irmã. Pai do Senhor. Porque é obediência, irmão. É a obediência que vai te levar para o céu. Aleluia. Não é o que você faz, não. É a obediência à palavra de Deus. Glória. Obedeça a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Se você não conhece Cristo, vá conhecer. Eu te encorajo a conhecer o Senhor Jesus, que você vai entender. Os seus olhos vão se abrir e você vai amar o nu, o cego, o miserável, a prostituta, o prostituto, todos aqueles que estão na praça. Você vai abraçar, você vai beijar, você vai ofertar, porque isso é o amor de Deus. Ele não faz acepção a ninguém. Essa é a igreja do Senhor. Sirvam o Senhor por gratidão, sirvam o Senhor com alegria, sirvam o Senhor com amor, e a recompensa vem do Senhor quando você for morar no céu. Amém? Assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 23, ele diz assim: tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa de herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem serve. Então, só concluindo o que a gente falou aqui, não tem nada na vida que você faça para Deus que você não seja recompensado ou recompensado. Aprenda uma coisa: a obra de Deus, ela veio nesta terra para fazer com que muitos entendam o caminho dos céus. E é por isso que você está aqui nessa noite. Sabe que você está aqui nessa noite? Porque você entende que existe um caminho, que é o caminho dos céus.
esse caminho, Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero que você já de imediato